Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Rolando de Geografia, e essa vai ser a nossa aula sobre a legislação ambiental do Brasil. Um conteúdo para você que vai fazer a prova da ESA, para você que vai fazer a PrEP. Ninguém gosta muito desse conteúdo, não. Tem muita decoreminha, é pouca forma de associação, você realmente vai ter que memorizar. E, claro, buscar no contexto do que estava acontecendo no momento para poder associar ali algumas características da nossa agenda ambiental brasileira, beleza? Pois bem, eu vou separar essa aula em dois fragmentos, né? Vamos ter duas aulas aí, para que esse quadro aqui não fique muito espremidinho. Você está vendo que eu botei bastante coisa aqui, bastante informação, que é justamente para ajudar você e dar mais profundidade. Então, a gente vai começar essa aula. Bom, gente, falando sobre a questão ambiental, a gente sabe que quando há um crescimento econômico, o meio ambiente muitas das vezes fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E o Brasil, como foi um país que teve uma industrialização bem atrasada, né? Esse crescimento ele vai ser muito mais relevante do que, obviamente, a gente ter uma preocupação ambiental. Mas a gente não vai falar só do Brasil, que o Brasil é o grande vilão, o grande culpado do meio ambiente, não. Muito pelo contrário. Mas o mundo como um todo, ele começou a ter uma preocupação ambiental de uma maneira um pouco mais bem elaborada a partir da década de 1970. Ou seja, é uma parada bem recente. Mas a gente vai ver que aqui no Brasil, desde o período colonial, já se tinha uma preocupação com a questão das reservas que estavam aqui presentes no Brasil. Então é interessante que você veja que, embora hoje nós tenhamos uma política nacional do meio ambiente que aborda questões até legais do que se deve ou não fazer, a gente nem sempre teve isso. O nosso desenvolvimento foi pautado mesmo no crescimento econômico apenas, e o ambiente ele vai ser ali tratado de uma forma bem secundária, de uma forma muitas das vezes paliativa, beleza? Então vamos começar a falar aqui sobre a agenda ambiental brasileira. Eu fiz aqui uma linha do tempo de várias situações que vão acontecendo ao longo desse processo de desenvolvimento do Brasil, desde o período colonial, depois o Brasil Império, o período republicano. Na grande realidade, a gente vai ter muito mais transformações no período republicano, que é quando o Brasil ele já está já tendo uma preocupação mais do ponto de vista nacionalista, mas isso daí não é só o que a gente tem que tratar, a gente tem que tratar de uma forma geral daquilo que a nossa bibliografia ela está cobrando, beleza? Bom, começando a nossa agenda ambiental, eu começo lá em 1605, gente. 1605 é um momento que a gente pode contextualizar como o momento em que o Brasil é uma colônia. E não só uma colônia, mas também é o período que estamos vivendo a União Ibérica. Então o Brasil ele vai ser um território que faz parte do Reino Espanhol. Nesse momento, nós vamos ter o rei da Espanha, ele um pouco preocupado aqui com uma atividade econômica do Brasil, que é o pau-brasil. E essa preocupação leva o rei da Espanha a estabelecer em 1605 o Regimento do Pau-Brasil. Segundo essa lei ela vai ter um cuidado não só com as reservas do pau-brasil, mas também toda a forma como vai se obter esse recurso. Então a gente pode dizer que esse Regimento do Pau-Brasil vai ser a nossa primeira lei de proteção de reservas lá na colônia. É isso aí mesmo. A gente começa a evidenciar uma preocupação já com o nosso produto. O Brasil foi durante muito tempo um país que viveu muito da exportação de produtos primários, e aqui a gente pode visualizar que antes mesmo de o Brasil virar um país, já se tem uma preocupação. O que vai dizer o Regimento do Pau-Brasil, gente? O que você tem que saber? A preservação dos estoques vai ser uma preocupação, justamente para deixar o produto valorizado no mercado. As formas de corte, que a partir desse momento, desse regimento pau-brasil, nós vamos ter ali uma padronização de como cortar a madeira, até mesmo para uma regeneração desse próprio recurso, e também vai se estabelecer uma licença para o corte, não vai ser todo mundo que vai poder cortar, não. A gente vai ter ali uma limitação, ou seja, justamente para poder preservar e não ter uma devastação mais desenfreada nesse recurso que era tão importante lá no período colonial. A gente sabe, né, que o pau-brasil ele vem desde o período pré-colonial brasileiro, mas enquanto se desenvolvia a cana-de-açúcar, paralelamente ao extrativismo do pau-brasil, ainda era muito importante para a economia. Beleza? Bom, a gente vai avançar bastante no tempo. A gente chega aqui no século XIX. Em 1808, o Brasil
tecnicamente ainda é uma colônia, né? A família real está chegando aqui no Brasil nesse momento e a gente pode observar ali uma certa transformação ou uma preocupação ainda que mínima com a questão ambiental. Quando a família real chega aqui, começa a fazer grandes investimentos no campo da cultura e também da ciência, buscando, obviamente, entender a biodiversidade brasileira e também, claro, fazer estudos sobre ela. Estudos, obviamente, acabam desenvolvendo o campo científico. E nesse momento, para poder ter uma forma de estudar um pouco mais a paisagem do Brasil, mas a gente vai dar uma ideia que não vai ser no Brasil inteiro, mas vai ser no Rio de Janeiro, que vai ser a capital, vai ser criado o Real Horto, que tem uma função de cumprir o papel da educação ambiental e da compreensão sobre o meio ambiente e, obviamente, as culturas nativas aqui do Brasil. Esse Real Horto, hoje, é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, não foi uma política para o Brasil inteiro, mas se observa ali uma preocupação nesse período com uma melhor compreensão do nosso meio ambiente. Beleza? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Chegamos em 1876. Nesse momento, nós vamos ter um cara muito importante, não só para essa questão ambiental, mas do ponto de vista mesmo de política dentro do Brasil, que é o André Rebouças. Esse cara, ele vai se basear nos Estados Unidos e o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos para elaborar uma proposta para o Império do Brasil. E essa proposta consiste na criação de parques nacionais. Segundo o André Rebouças, a gente vai ter ali uma necessidade de começar a preservar algumas áreas. Áreas essas que não poderiam ser violadas, não poderiam cumprir uma função econômica, áreas que seriam para o campo do estudo, para o campo da ciência e, consequentemente, a interação dos seres humanos com essa área natural. Ele vai se basear num parque que está lá nos Estados Unidos, que é o Parque de Yellowstone, e vai propor aqui no Brasil a criação de alguns parques, como, por exemplo, da Ilha do Bananal e do Paraná. E também tem mais um outro do Parnaíba. Ele tenta propor essa situação de preservação dessas áreas para que o ser humano ele pudesse ter uma interação com a natureza sem ser de forma predatória, beleza? Bom, a ideia de André Rebouças não vai adiante, não vai criar os parques nacionais nesse momento, porque ainda tinha ali a lei que preservava a propriedade privada. Coloquei aqui, ó, a propriedade privada ainda era, vamos dizer assim, sagrada por lei. Então, se a pessoa quisesse comprar um pedaço de terra e ela quisesse fazer com esse pedaço de terra o que ela bem entendesse, não havia nada que o Estado pudesse fazer. Então, essa proposta do André Rebouças não foi adiante, pelo menos nesse período, mas já foi uma iniciativa ali que futuramente iria gerar algumas consequências positivas. Beleza, gente? Tá pegando a visão? Você nota que tem algumas coisas que você vai precisar mesmo memorizar. Como, por exemplo, em 1911, que é o momento onde a gente tem a criação da nossa primeira reserva florestal. Olha só que importante, né? Quando a gente fala primeira, né? Primeira lei, primeira reserva, isso eu acho que vale a pena mesmo a gente dar uma atenção especial. Essa reserva ela vai ser criada lá no estado do Acre, no recém-anexado território do Acre. Naquele momento, o Acre não era um estado autônomo, era um território federal. Então foi fácil para o governo federal chegar lá e colocar isso como medida, uma medida de preservação desse espaço natural. Sacou a visão? Não tinha esse lance ainda todo intenso de propriedade privada dentro do território do Acre, como tinha em grande parte do Brasil. Bom, avançamos aqui em 1921. A gente já está falando ali de um período já republicano. Em 1921 é criado o Serviço Florestal, um órgão ainda um pouco modesto, que vai ter ali algumas atribuições, obviamente, tentar elaborar uma política para o Brasil de proteção ao meio ambiente, mas naquele momento não vai ter tanta força para aplicar a legislação. Na realidade, a gente tinha uma carência muito para a questão de punições. Não tínhamos leis que punissem quem violasse o meio ambiente nesse período. Então, obviamente, o serviço florestal ele não vai ser tão eficaz para a proteção ambiental no Brasil. Hoje, esse serviço florestal ele é atualmente o papel desempenhado pelo IBAMA, que a gente vai falar futuramente, que é o órgão mais importante da política ambiental brasileira. Show de bola? Beleza, tranquilo. Então aqui a gente está, né, explanando o que vem se desenhando dentro do Brasil em questão da nossa agenda ambiental, do que vai acontecendo ponto após ponto. Agora, quer ver uma parte que eu acho bem importante? É isso daqui, ó.
principalmente para quem for fazer a prova da ESA. Olha só, em 37 são criados parques nacionais, ok? Eu avancei um pouquinho no tempo aqui, beleza? Mas é para você poder associar o que o André Rebouças tinha falado lá no século XIX. Aqui, em 37, vai ser criado o primeiro Parque Nacional do Brasil, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que fica ali, ó, entre Rio, São Paulo, Minas Gerais, numa região que a gente dá a nomenclatura de mares, de morros, sabe qual é? Aquelas escarpas que estão na região sudeste do Brasil. Então nós vamos ter a criação desse Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque brasileiro. E logo depois, anos após a criação, 2 anos depois, são criados os parques do Iguaçu, da Serra dos Órgãos e também o Parque Nacional na região do Paraná, beleza? Então nós temos aqui alguns parques que vieram a ser criados daquela proposta lá de trás do século XIX do André Rebouças, beleza? Aqui o Brasil está começando realmente a escolher algumas áreas que venham a ser prioridade para a preservação ambiental. Tá pegando a visão? Tá beleza? Agora eu vou entrar num ponto muito importante. Isso daqui é muito importante. Vou voltar um pouquinho no tempo para 1934. Porque em 1934, lá no governo do Getúlio Vargas, onde o Brasil estava passando realmente por uma transformação política e econômica, para te dizer que nesse ano daqui foi criado o Código Florestal Brasileiro. E no mesmo ano, junto ao Código Florestal, foi criado o Código de Águas. Gente, essa foi a primeira lei ambiental brasileira. Cuidado, eu falei que o Regimento do Pau-Brasil foi a primeira lei de proteção às reservas, correto? Só que o Brasil ainda não era um país, evidentemente, sendo uma colônia. Então, quando a gente fala de primeira lei brasileira, primeira lei ambiental do Brasil, é esse Código Florestal em 34, junto ao Código de Águas, lá no governo do Getúlio Vargas. Perfeito? Olha só, o Código Florestal vai impor limites para a exploração até mesmo em propriedade privada. O que significa? Lembra que antes se tinha uma dificuldade para poder preservar, porque a propriedade privada ela dava autonomia plena ao seu dono? Pois é, mas agora a pessoa que tem uma propriedade e, consequentemente, tem algum tipo de mata, algum tipo de reserva, algum tipo de biodiversidade nativa, mesmo a propriedade sendo dessa pessoa, ela é obrigada a fazer uma preservação que vai ser imposta dentro desse código. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, imposto limite para exploração, perdão, mesmo na propriedade privada. Então, você compra a terra e você vai ter estabelecido ali um limite, ó, você só pode desmatar tantos por cento da área para fazer alguma atividade econômica. O restante de mata nativa você vai ter que preservar. Isso, no momento, dava um resultado, daria um resultado, né? Mas o brasileiro sabe como é que é, né? O brasileiro, ele gosta muito de conseguir fazer ali aquele jeitinho. Então, muitas das vezes, a propriedade era passada de uma pessoa para outra, e aí, consequentemente, a porcentagem que a pessoa recebia a propriedade zerava a contagem, obviamente, das áreas preservadas dentro da sua propriedade. Então, por exemplo, eu comprei uma propriedade, né, e eu desmato, vamos dizer assim, 70% dela para fazer uma atividade econômica. E eu preservo 30% de mata nativa. Ok. Agora, se eu vendo a propriedade para o meu filho, esse meu filho agora vai ter direito a explorar 70% dessa propriedade e preservar 30%, sendo que é 70% dos que eu deixei de mata nativa, sacou? Então, assim, gente, a gente, obviamente, não vai ter uma lei tão forte nesse período, mas já é alguma coisa que é transmitida nesse Código Florestal. O jeitinho brasileiro, infelizmente, acaba, né, dificultando a sua execução de forma plena. Mas olha alguns pontos importantes que você tem que saber. Dentro desse Código Florestal foi criado a ideia de preservar 75% das matas nativas, mesmo na propriedade privada. 75% das matas nativas deveriam ser preservadas. Então, de acordo com o exemplo que eu falei, na verdade você poderia explorar muito menos dentro da sua propriedade. Aqui você só poderia explorar ali uma porcentagem bem mínima, correto? Olha só, outra coisa importante também é a proteção de matas de galerias e espécies raras. Mata de galeria é a mesma coisa que mata ciliar, ok? Aquela mata que se desenvolve na margem dos rios. E a função dela é impedir que o rio ele seja assoreado, que caiam sedimentos, que entrem em sedimentos através da erosão, que venha acabar com esse leito do rio sedimentando-o.
Beleza? Então, há dentro desse Código Florestal uma necessidade de preservação dessas matas de galeria. Replantio por indústrias, então qualquer indústria que venha a provocar um grande desmatamento vai ter que fazer o replantio de árvores e também a promessa da criação de uma guarda florestal que não vai vir a ser criada nesse período, mas já é uma proposta muito interessante para esse Código Florestal. Guarda isso, tá? Essas características. O Código Florestal foi nossa primeira lei brasileira. A gente tem ali a necessidade agora de preservação até mesmo na propriedade privada, preservação das matas de galeria, replantio por indústrias e também ali proteção de espécies raras, sendo o ponto mais importante dessa lei ambiental. Beleza, tranquilo. Mas a grande realidade é que esse Código de 34 foi atualizado algumas vezes. Uma das vezes a gente vai falar agora. Em 1965, em plena ditadura militar, é criado ali um novo Código Florestal. Na verdade, vai pegar o que já existe aqui e vai anexar mais coisas que é para o senhor, que é para a senhora poder estudar para a sua prova. Nesse Código Florestal de 65, são criadas as áreas de proteção permanente e também as reservas legais. São dois pontos muito importantes. O terceiro, já já, nós vamos citar. As áreas de proteção permanente são áreas onde você não pode fazer nenhuma atividade econômica. Repito, área de proteção permanente, você não pode fazer nenhuma atividade econômica, exceto quando você tem autorização do Poder Executivo Federal, ou seja, direta ordem do presidente, ou quando é uma área de interesse social em comum. Pegou a visão? Então, eu não posso fazer nenhum tipo de exploração nessa área, exceto com autorização do presidente ou quando eu tenho algum tipo de interesse social, interesse coletivo em conjunto. Como assim, professor? Interesse em conjunto. Ora, vamos dizer que existe uma área de proteção permanente e que, de repente, seja necessária a construção de uma rodovia para poder interligar melhor essa área, para poder fazer com que a economia da região comece a fluir melhor. Aí sim, de repente, você pode acabar fazendo uma interação nesse espaço ambiental. Fora isso, ela é de permanente proteção, também chamada de APP, Área de Proteção Permanente, ok? Olha só, aonde são essas áreas? Margens de rios, topos de montanhas, terrenos com declive de aproximadamente ali 45 graus. Essas áreas aqui são áreas propensas a você proteger. E claro, né, gente, isso tudo é para conter o processo de erosão, né? Você sabe que acontece aqui no Brasil constantemente por causa do nosso regime de chuvas. Então, é interessante proteger algumas áreas, principalmente nas regiões onde o relevo era mais íngreme. E eu coloquei aqui, ó, somente com autorização do Executivo Federal, tá? Não é o Executivo Estadual nem municipal, não. É o nosso presidente, tem que autorizar para poder fazer alguma alteração nessas áreas de proteção permanente. Reservas legais. As reservas legais, elas só vão fomentar, elas só vão, por assim dizer, ratificar a ideia do Código Florestal anterior. Nas reservas legais, nós temos que ter a proteção sendo também vinculada na propriedade privada. E ele diz o seguinte: olha só, se você tem uma propriedade privada dentro da região da Amazônia, você é obrigado a preservar 80% de toda essa área que você tem da mata nativa. Se essa sua propriedade é no bioma do Cerrado, cai para 35%. Você tem que preservar pelo menos aí 35% da vegetação nativa. Ok? Belezinha? E em qualquer outro bioma, isso aí cai para 20%. Então, Mata Atlântica, lá nos Pampas, ou em qualquer outra região com elevada biodiversidade, a gente vai ter ali uma porcentagem de 20%. Então, a preservação maior aqui, a maior preocupação é com as áreas que eram obtidas na Amazônia. E se você parar para contextualizar, né, gente, em 65, os militares começariam a investir de forma bem massiva na Amazônia, no crescimento econômico da Amazônia. Então, obviamente, que se a Amazônia viesse a crescer muito, a vegetação sofreria uma grande perda. Então, esse tipo de código florestal é para poder não deixar que a preservação ela venha a ruir. A gente vai ter que incentivar cada vez mais essas áreas ambientais a serem preservadas. Então, grava aqui no Código Florestal de 65, eu tenho as APPs e as reservas legais. E o último ponto que é muito importante são as unidades de conservação.
As unidades de conservação têm o sentido de conservar, obviamente. E aqui os militares eles vão criar dois tipos de área de conservação. Uma que vai permitir o uso direto dos seus recursos e outra que o uso vai ser apenas indireto. Como assim, professor? Bom, em uma unidade de conservação, em uma área criada como unidade de conservação, aonde se permite o uso direto dos seus recursos, é permitido elaborar uma atividade econômica, um extrativismo, algum tipo de agricultura, qualquer tipo de prática econômica está autorizado. Um exemplo são as reservas florestais. Eu posso utilizar aquela área para exploração, desde que de maneira bem controlada, com a fiscalização, obviamente, do poder público. Agora, em áreas de conservação ou unidades de conservação, aonde se permite o uso indireto dos seus recursos, significa que eu posso utilizar, só que não para fins econômicos, para fins educacionais, para fins de lazer, pesquisa. Então, por exemplo, temos os nossos parques nacionais que nós falamos anteriormente. Hoje, não existem só parques nacionais, temos parques municipais, parques estaduais também. E aí você pode fazer uma trilha, você pode fazer um piquenique, você pode fazer um estudo da biodiversidade dessa região, mas explorar economicamente ali não pode. Só se permite o uso indireto dos seus recursos. Você não pode derrubar uma árvore, você não pode criar um estabelecimento. Não, meu amigo, você só pode mesmo utilizar para fins de pesquisa, lazer e também educacional. Pegou a visão? A gente ainda vai falar sobre unidade de conservação na próxima aula. Vamos dar uma amplitude um pouco maior. Mas, na grande realidade, elas são criadas aqui, nesse Código Florestal de 65. Tá pegando a visão? Tá de boa? Volte quantas vezes for necessário esse vídeo, porque a explicação ela tá bem fomentada ali no que você precisa saber para poder pegar alguma questão da sua prova. E depois, claro, faz a lista de questões que a gente está aí para isso. 67. Criação do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. O IBDF será responsável nesse momento pela gestão das unidades de conservação e também a proteção ambiental a nível Brasil. Vai ser um órgão criado para essa finalidade, proteger o meio ambiente. Agora, o Brasil gosta muito de criar órgão, criar cargo, né? Temos muito disso. E a eficiência deles nem sempre vai ser tão significativa. Um outro que a gente pode pegar e botar nesse mesmo pacote é a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente. Secretaria Especial do Meio Ambiente. A SEMA tinha atribuições similares ao IBDF, mais um órgão criado. Mas a SEMA foi para dar uma resposta à Conferência de Estocolmo, que foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos a nível mundial para debater o meio ambiente. Nesse momento, já se tinha uma preocupação com as chuvas ácidas, já se tinha uma preocupação com a inversão térmica se intensificando, já se tinha uma preocupação muito maior com os fenômenos atmosféricos que estavam começando a ser percebidos nesse período. Então, a Secretaria Especial para o Meio Ambiente foi criada nessa conjuntura, nesse contexto, para poder o Brasil dar uma resposta também para essa questão ambiental a nível global. 81. É criada a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Essa política existe até hoje, é a que rege o meio ambiente no Brasil. Essa política nacional visava unificar. Porque vamos lá, né? Não adianta um estado estar preservando e o outro desmatando pra caramba, um outro está tentando fazer um desenvolvimento mais sustentável, o outro mais predatório. Nós temos 26 estados no Brasil. Então a gente tem que unificar todos eles na mesma forma de preservação ambiental. Então, a ideia da Política Nacional do Meio Ambiente era o quê? Integrar todas as esferas políticas, municipais, estaduais, federais, para que todos fizessem exatamente a mesma proposta para a preservação do espaço ambiental brasileiro. Junto à Política Nacional do Meio Ambiente é criado o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O objetivo da CONAMA é justamente criar essa cartilha para poder todo mundo seguir essa política ambiental mais conjunta. Com isso, a participação da sociedade civil também seria importante, até porque, né, gente, nós também temos que ter ali uma conscientização ambiental para que não venhamos a ter uma preservação muito bosta, né? A gente precisa, de certa forma, ter uma conscientização sobre a questão ambiental.
Então, de certa forma, o CONAMA ele seria responsável por isso, por integrar a sociedade civil à proposta ambiental dos governos municipal, estadual e também federal. Beleza? Vamos lá. 86 é criado o EIA-RIMA. Vou falar devagar. EIA, Estudo de Impacto Ambiental. RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. O EIA e o RIMA são dois tipos de autorizações que são fundamentais para qualquer tipo de empreendimento que seja realizado. Então, por exemplo, se você tem aí um prédio sendo criado próximo da sua casa, deve ter uma plaquinha, né? Uma plaquinha na frente do prédio de quem está criando, qual é o registro e também vai ter lá o número do EIA-RIMA. Porque qualquer tipo de empreendimento desse, criação de um shopping, por exemplo, de um estádio de futebol, por exemplo, precisa ter essa autorização. Por quê? Porque o EIA e o RIMA vão avaliar essas propostas, apresentar as consequências negativas para o meio ambiente e também elaborar alguns relatórios que visem a minimizar esse impacto. Então, nós vamos fazer esse empreendimento. Mas o que nós pretendemos fazer para poder minimizar a questão do impacto no meio ambiente? É justamente o que o EIA e o RIMA eles acabam sendo de proposta dentro desse empreendimento. Beleza? Então, qualquer tipo de obra, qualquer tipo de empreendimento realizado vai ter que ter realmente o número do EIA e do RIMA. Tenta observar essas plaquinhas das obras que tem na sua cidade, né? De certa forma, aqui no Rio de Janeiro tem um monte de obra. E aí dá para você ver, principalmente investimentos privados, ok? Você consegue ver melhor. Bom, em 1989, é criado o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. É o órgão mais importante da política ambiental brasileira. Ele vai englobar tanto o IBDF quanto a SEMA e vai criar, obviamente, diretrizes dentro da política nacional do meio ambiente. O IBAMA ele vai ser responsável pela flora, ser responsável pela fauna, então ele fiscaliza até mesmo o uso predatório. Então, se você, por exemplo, tem um animal na sua casa silvestre que não tem autorização para ter, então você pode acabar sendo preso por causa, se você tiver, obviamente, uma fiscalização do IBAMA, se você for até denunciado por algum vizinho teu. Ok? O IBAMA está para poder fazer essa fiscalização, para poder fazer valer a nossa PNMA. PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, beleza? E para a gente encerrar, temos aqui, ó, na década de 90, a criação de Lei de Crimes Ambientais e também dos recursos hídricos. Essa Lei de Crimes Ambientais tem o caráter de conseguir bases jurídicas para a punição de quem acaba efetuando algum tipo de crime ambiental. Então, antes a galera podia se safar com facilidade. Não tinha muito o que se enquadrar o crime ambiental. Mas a partir dessa lei de crimes ambientais, quem comete o crime agora pode ser enquadrado de acordo com essa lei e assim conseguir algumas punições. Mas não fica animado não, porque em 2012, a gente ainda vai ver, temos nosso Código Florestal que vai promover uma anistia para quem pegou e fez besteira no meio ambiente. Mas Brasil é uma coisa de louco, né? Em 1992, para encerrar a nossa aula de agora, é o ano da nossa Eco 92, ou Rio 92, a conferência a nível global para o meio ambiente aqui no Rio de Janeiro. E aqui, nesse período, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, que vai ser responsável por reger essa política. Não confunda com o IBAMA. O IBAMA é um órgão, beleza? Aqui o Ministério do Meio Ambiente vai ser muito responsável até mesmo por liberar verbas para esse órgão. Ok? E aí, nós vamos ter a proposta de desenvolvimento sustentável, que vai ser debatido nesse período da Rio 92 ou Eco 92. O desenvolvimento sustentável, gente, ele pauta na ideia de que você deve utilizar o meio ambiente, porém de forma racional. Preocupação, obviamente, com as gerações futuras e a reposição, obviamente, do ecossistema. Então, utilizar o meio ambiente, utilizar os recursos naturais, porém, sem que seja de uma maneira predatória, mas sim de uma forma mais controlada e racional. Bom, gente, espero que você tenha entendido. A gente vai para a próxima parte da aula, terminando os pontinhos que ainda faltam sobre esse assunto, mas ficou faltando pouca coisa. Volte quantas vezes for necessário, faça os resumos e também tente responder
a nossa lista de questões para você poder fixar isso. Dito isso, vamos lá. O quadro é seu. Tamo junto. Grande abraço.